Olá, bom dia, bem-vindo a mais um No Trânsito com Gestão Pública. Eu sou o Thiago Fernandes, você já sabe, segunda a sexta aqui nos stories do Instagram e no meu canal do YouTube, sempre um vídeo antes das 8 da manhã acerca da gestão pública. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre organização administrativa, organização da administração pública. Conforme a Constituição Federal estabelece, nós somos uma federação e essa federação ela tem o poder soberano da República dividido entre os entes da federação, que formam o Pacto Federativo. Nós temos a União, que representa a República Federativa do Brasil. Nós temos os Estados-membros, que compõem a divisão autônoma da espacial do poder da República, e nós temos os municípios como terceira esfera dos entes administrativos que compõem os Estados-membros. União, Estados e municípios e o Distrito Federal, eles possuem suas responsabilidades como poder público, responsabilidades de Estado, precisam implementar políticas públicas, serviços à população, fazer a administração da própria máquina administrativa. Para isso, a administração pública ela se organiza em órgãos e entidades. Os órgãos públicos, eles são as divisões, se a gente comparar com uma empresa, são as divisões departamentais, setoriais dos entes da federação. Nós temos aí na União os ministérios e as secretarias especiais, que são órgãos da União. Nos estados e nos municípios e no Distrito Federal, as secretarias, que são os órgãos dos estados e dos municípios. Os órgãos, eles não têm personalidade jurídica própria, por mais que às vezes, mas tem a secretaria tal que tem um CNPJ. Isso aí é uma divisão administrativa do próprio ente, mas não há personalidade jurídica para órgãos. Todos, imagina o corpo humano, compõem o corpo da pessoa jurídica que eles representam, que é quem tem a personalidade jurídica, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Só que esses entes da federação, todos eles, podem criar 4 outros tipos de pessoa jurídica para exercer determinada finalidade, que são as entidades administrativas. Essas sim têm personalidade jurídica própria. São elas: as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas sim vão exercer um papel de acordo com a sua criação, com a finalidade de sua criação, mas representando o ente da federação, a finalidade, mas em nome próprio, com sua personalidade jurídica. Eles não têm um controle hierárquico com o ente da federação, mas sim um controle finalístico, se ele está cumprindo o papel o qual foi criado. As autarquias e as fundações, eles têm personalidade jurídica de direito público, ou seja, eles funcionam com todo o regramento dos entes da federação, um regramento de direito público, possuem um orçamento público, o qual fazem um planejamento orçamentário, que nós já falamos aqui como funciona um pouco, e aí anualmente eles sobrevivem daquela rubrica orçamentária que eles recebem do ente que o criou. Já as empresas estatais, que se dividem em empresas públicas e sociedades de economia mista, essas já foram muito desvirtuadas, mas hoje está bem claro que ela tem a finalidade de uma prestação de serviço público ou de uma competição no mercado. E devem viver do que vendem, do que comercializam. Não devem viver de orçamento. Ok, há as estatais dependentes do Tesouro, ainda há esse conceito. Mas é um conceito que vem cada vez mais sendo combatido. Se a estatal ela é dependente do Tesouro, ela não tem sentido de existir. Se ela é dependente do Tesouro, ela deveria ser uma autarquia e não uma empresa estatal. Uma empresa estatal, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, se ela existe, ela deve ter o aporte de capital do ente como sócio majoritário ou sócio único, acionista, ou sócio, pode ser também. E com esse aporte de capital, ela deve iniciar seus negócios e aí sobreviver do seu fluxo de caixa e não ter uma dependência do Tesouro. Isso é desvirtuar, ao meu ver, a natureza de uma empresa estatal. As estatais, elas são agora regidas pela
recém, assim a gente pode dizer, 2016, pela Lei 13.303 de 2016, a chamada Lei de Responsabilidade das Estatais. Implementou uma série de obrigações, inclusive sobre contratações públicas, devido a toda aquela situação de protestos populares que ocorreram entre 2013 e 2014. Foi uma resposta da união dos poderes, tanto executivo como do legislativo, para a população. Então assim funciona a organização política administrativa, a organização da administração pública. Órgãos que exercem um papel setorial diretamente do ente, representando o ente, e entidades que são criadas para uma finalidade. Autarquias e fundações com a personalidade pública, vivendo de um orçamento público, e as empresas estatais, que são as sociedades de economia mista e empresas públicas, vivendo da exploração do mercado ou de uma prestação de serviço, cobrando uma tarifa pública. Esse foi o nosso No Trânsito com Gestão Pública. Deu aqui até uma desenquadrada, mas estou voltando aqui. Com organização administrativa. Só eu acredito que eu não tenha falado, só para deixar claro, a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista são poucas, é basicamente no aporte de capital. Na sociedade de economia mista tem aporte de capital público, que tem que ser a maioria, tem que ser o majoritário, mas tem também aporte de capital privado. Na empresa pública, ela é 100% aportada de capital público. Valeu, pessoal, até amanhã com mais um No Trânsito com Gestão Pública.